Padre Pio, entre as almas do purgatório e do paraíso. O Padre Pio é reconhecido como um dos santos mais extraordinários da Igreja, conhecido não apenas pelos milagres que realizou, mas por sua profunda santidade. Seu amigo, o Dr. Giuseppe Caccioppoli, registrou inúmeros testemunhos sobre os dons espirituais desse santo. Entre eles, destacava-se a sua capacidade de ter um contato próximo com o além. Padre Pio possuía a graça de saber quando alguém estava prestes a morrer e, em situações especiais, podia até interceder para adiar a morte. Além disso, ele tinha uma conexão única com as almas do purgatório. Os relatos indicam que ele não apenas sabia quanto tempo uma alma permaneceria no purgatório, mas também rezava incessantemente por sua libertação, oferecendo seus próprios sofrimentos em favor delas. A seguir, vamos narrar alguns desses relatos. Após a missa e a ação de graças, o Padre Pio chamou um homem à parte e lhe disse: "Meu amigo, em uma semana você deixará este mundo. Não tenha medo. Prepare-se com humildade. Estarei sempre perto de você e eu mesmo o acompanharei até o céu." O homem morreu após exatamente uma semana, e houve alegria ao seu redor, porque certamente terá se tornado verdade que ele foi para o céu. A história de Rei George VI da Inglaterra. Na tarde de 20 de janeiro de 1936, no quarto do Padre Pio, estavam o Dr. Sanguinetti e o Padre Aurélio de Sant'Elia, que declararam o fato. Enquanto os três conversavam, a certa altura o Padre Pio interrompeu a conversa, ajoelhou-se e disse: "Rezemos pelo rei da Inglaterra, que em breve comparecerá perante o tribunal de Deus." Os três começaram a rezar em silêncio. A explicação veio na manhã seguinte, quando ouviram na rádio e nos jornais que George VI, rei da Inglaterra, havia morrido. Relato de quando o Padre Pio pode adiar a morte de uma pessoa. Dom Pirino disse a Padre Pio: "Padre, uma senhora de Martina Franca, doente de câncer, tem seus dias contados e pede a você que reze por ela." Padre Pio olha para cima e depois diz: "Tudo bem. O Senhor lhe conceda uma extensão." 9 anos se passaram. Dom Pirino relatou novamente ao padre: "Padre, aquela senhora está doente novamente." Padre Pio respondeu: "Dei uma extensão. Não uma cura definitiva. A senhora morreu depois de menos de um mês." Relato de Padre Alessio sobre as visões do purgatório de Padre Pio. Parecia que todos estavam convencidos de que o Padre Pio tinha conexões com o outro mundo, ou que ele poderia ter notícias diretas do além. Pergunta de Dom Pierino a Padre Pio sobre a salvação de um amigo. Dom Pierino perguntou ao Padre Pio: "Padre, um amigo morreu de ataque cardíaco. Ele foi salvo? Onde ele está?" Padre Pio respondeu: "Ele foi salvo, mas tem que passar por um longo purgatório. Rezemos. Rezemos muito." Relato da afirmação de que Padre Pio viu uma alma do purgatório. Alberto da Polito contou que o bispo Alberto Costa, bispo de Melfi, em 1922, enquanto conversava com Padre Pio, perguntou-lhe se ele já havia visto uma alma do purgatório. Padre Pio respondeu: "Já vi tantas que não me assustam mais." Relato da resposta de Padre Pio sobre o purgatório. A senhora Birulli de Serignola perguntou: "Padre, não pode me dar uma ideia do purgatório?" Padre Pio lhe respondeu: "Minha filha, as almas do purgatório gostariam de se jogar em uma fonte de fogo terreno, porque para elas seria como uma fonte de água doce." Relato de como Padre Pio tinha o dom de saber se uma pessoa já estava no céu e de poder acompanhar as almas ao céu. Certo dia, Dom Pierino foi ao Padre Pio com o magistrado da cidade. A irmã do magistrado havia falecido no ano anterior e o Padre Pio, na época, havia dito que ela estava no purgatório. Desta vez, quando perguntado novamente, o Padre Pio disse: "Ela já está no céu." Esses relatos sobre a vida do Padre Pio nos mostram o poder transformador da oração, capaz de alcançar até mesmo as almas no purgatório. Assim como o Padre Pio foi um instrumento de Deus, ele nos inspira a buscar a santidade pela oração. Através dela podemos interceder pelas almas no purgatório, levando a elas esperança e conforto nessa dura jornada, tornando-nos também instrumentos de misericórdia divina.